Nosso tema de hoje é um tema bem interessante. A gente vai falar sobre investimentos. E nunca se falou tanto sobre esse tema como nos dias de hoje. Então eu queria te convidar para a gente agora fazer mais um momento de oração, pedindo a direção de Deus, para entrar nesse tema que é um tema bem espiritual. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por mais uma vez estarmos na Tua casa, alguns conosco, assistindo a transmissão online, que o Senhor possa fazer-se presente nesses dois ambientes, o ambiente do lar de cada um, ou aonde cada pessoa está conosco, e este ambiente aqui onde estamos agora, ao vivo, a igreja, o templo. Mas esteja, Pai, no principal lugar, o nosso coração, para que possamos agora ouvir a Tua voz, e que a Tua palavra possa ter morada em nós, produzindo mudanças, decisões, que nos levem a cada vez mais confiar no Senhor. Perdoe nossos erros, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Investimentos. Você é uma pessoa que gosta de ler sobre o assunto ou buscar informações sobre isso? A Bíblia ela fala muito sobre investimentos e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas antes eu queria conversar com vocês sobre o que é investimento. Investimento é o que se aplica com o intuito de obter rendimentos a prazo. Você faz uma aplicação, e há vários tipos, e você quer então, a longo prazo, ter algum tipo de benefício, algum tipo de retorno. Também diz os especialistas que investir é você se privar de algo imediato, pensando sempre a médio e longo prazo. Então você quer alguma coisa, você tem condições de ter, mas você pensa, bom, eu posso esperar um pouco mais, fazer um investimento desse recurso, e aí no futuro eu não apenas vou poder ter esse bem, mas também algo além desse bem. Isso é investimento. Então você se priva, por exemplo, uma pessoa tem dinheiro para comprar um carro 0 quilômetro, só que ela pensa, poxa, eu posso usar esse valor em uma aplicação, e daqui 4, 5 anos ou menos, ele vai ser o dobro. Então eu vou ficar com um carro mais barato, velhinho, mas que rode bem, e vou investir esse recurso do carro novo. E aí daqui 4 anos eu compro não só um carro novo, mas eu vou ter o mesmo valor guardado para um investimento em outro bem. Então isso é investir, é você pensar a médio e longo prazo. E a gente tem dificuldade, porque a gente é para ontem, não é? Quem tem filhos sabe como que é isso, né? Os filhos querem uma coisa, pedem, ficam cobrando da gente, porque a gente é imediatista, a gente quer para logo, a gente quer para já. Se você chega na loja e fala, e vai comprar um item, e aí o vendedor fala, olha, você tem um benefício nessa compra, ou eu lhe dou 10% de desconto agora, ou você vai receber 20% depois, nas próximas compras. O que é que você escolhe? Normalmente a gente escolhe 10% na hora. A gente não pensa que vai precisar voltar ali para um outro bem e vai ter o dobro de desconto. A gente quer logo 10, porque já abate no que eu vou pagar naquela hora. Normalmente a gente é assim. Então, investir é pensar um pouco diferente disso. E aí eu queria conversar com vocês sobre essa questão do investimento, partindo para essa visão secular do investimento. Foi feita uma pesquisa, o raio-x do brasileiro, inclusive você tem um site que tem informações bem interessantes sobre isso, e foi feita uma pesquisa com 3.500 pessoas, e perguntou-se para elas como que elas lidam com o dinheiro, quais tipos de investimentos elas fazem. E olha que interessante, o perfil do brasileiro é esse daqui, ó. De todos os entrevistados, 85% investem na famosa e velha poupança, e apenas 15% fazem outros tipos de investimento. Ou seja, poupança, apesar de ser caracterizado como investimento, é o pior de todos os investimentos, porque tem um menor rendimento. Na verdade, ela tenta só cobrir as perdas da inflação. O fato é que isso reflete que o brasileiro não é um bom investidor. O brasileiro não sabe, de fato, pensar a médio e longo prazo. O brasileiro tem um perfil mais de ser um imediatista. Mas isso também revela um outro fato, que os brasileiros lutam para ser poupadores e não investidores. Eu pergunto para você, e você? Isso é o quadro geral do brasileiro. Você é um poupador ou um investidor?
É bem verdade que para ser um investidor tem que também saber poupar, mas há uma diferença grande. Quem poupa busca apenas economizar, mas quem investe busca multiplicar recursos. É diferente, não é? Poupar é só guardar. Você tem a parábola dos talentos, existe o poupador e investidor na parábola. Você lembra? O poupador é aquele que recebe o talento e esconde. Os investidores foram os outros dois, que pegaram os talentos, negociaram, multiplicaram, e quando o Senhor chegou, eles deram exatamente o dobro do que haviam recebido. Mas o poupador apenas retirou da terra, limpou a poeira e devolveu os talentos para o Senhor. Veja a diferença entre poupador e investidor. Eu pergunto para você, olhando de maneira geral para a vida, você é uma pessoa apenas que se preocupa em economizar, poupar ou investir, em pensar e multiplicar? Eu queria propor para você nessa manhã a gente pensar um pouquinho sobre investir, como a gente pode investir. Mas eu queria compartilhar alguns versos da Bíblia que falam de recursos, sobre investimento. Há vários versos da Bíblia, eu selecionei alguns aqui para a gente ler juntos. Provérbios 21:20 é o primeiro. Olha o que diz aí a Bíblia: na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Eu achei interessante a cena dessa lixeira com alimento. Já percebeu quanto alimento é desperdiçado, jogado fora? Aquelas pessoas que são sábias, sabem preparar um bom cardápio, uma boa agenda de alimentação em casa, para aproveitar os alimentos e não serem desperdiçados. Há muitas informações, inclusive, para fazer receitas com sobras de alimentos, para que eles não possam ser jogados fora. Eu agradeço a Deus porque lá em casa minha esposa é muito sábia nesse aspecto e sempre consegue administrar bem os alimentos para que a gente faça refeições saborosas, nutritivas, sem desperdiçar. E sempre fazer o necessário para aquele dia. Às vezes se faz uma panela grande de comida que vai comer muito menos. E aí acaba se fazendo dois problemas: induzindo o comer demais e causando desperdício. Faça uma panela menor, faça uma quantidade menor, que todo mundo fica satisfeito. E lembre, a gente tem que comer e terminar de comer e ainda sentir fome. Esse é o segredo para viver muito tempo. Quando a gente come e fica sentindo mal, é um problema. Você está envelhecendo mais rápido. Coma sempre o suficiente. Sempre sinta um pouquinho de fome, tem mais espaço. Você vai estar fazendo certo, vai estar vivendo bem. Então, está aí esse primeiro conselho bíblico. Olha o outro conselho, o outro texto, Provérbios capítulo 13, verso 11. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem ajunta aos poucos, terá cada vez mais. Esse texto é importante porque ele serve para lidar sobre jogos, jogatina. Nós cristãos não apoiamos, não participamos de jogos, loteria, jogo de azar, bolão, essas coisas que existem por aí, né? Cartela da sorte, carimbó da sorte, o que existe por aí? Nós não fazemos isso, porque isso é um ganho de forma desonesta. Por que é desonesto? Porque para você ganhar, milhares de pessoas vão ter que perder. Você vai ter paz de usar, ainda que você seja um vencedor. Mas joguei muitos anos, nunca ganhei, ganhei agora, eu tenho direito. Mas peraí, o seu direito, ele termina quando começa o direito do outro. Então os outros podem perder, e você pode ganhar? Então jogo não é para um cristão. Então o dinheiro, o recurso tem que ser conquistado de forma gradativa, com trabalho. A Bíblia diz: o suor do teu rosto ganharás o teu pão. Então o jogo não é um plano de Deus para mim e para você. Olha o outro verso bíblico, Provérbios. Salomão fala muito sobre o assunto, capítulo 21, versículo 5. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Inclusive esse é um dos princípios de investir. Não tenha pressa, pense, reflita, não seja apressado, porque quem é apressado para possuir algo, é como diz o ditado, né? O apressado come cru, né? E parece que eles inventaram coisa tão chique hoje no restaurante, né? Coloca uma carne crua lá e fala que é chique, né? Coloca uma coisa colorida em cima, porque é assim que serve o bife, né? Cru, levemente passado.
O apressado come cru, e o cru, em muitos aspectos, ele é desagradável, ele é ruim, não é próprio. Precisamos aprender a esperar o tempo certo, o tempo certo. Por isso planeje, se organize. O outro verso bíblico, agora no Novo Testamento, o livro de Tiago, olha o que diz: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Sabe o que esse verso bíblico ele enfatiza? A nossa limitação com respeito à vida, ao amanhã. A gente pode fazer investimentos, planos, mas quem de fato sabe se eu vou viver ou vou poder fazer isso é Deus. Então isso tem que tirar de nós o egoísmo, a presunção, o orgulho, para a gente poder confiar em Deus. E agora um texto lindo, eu gosto muito desse texto, Salmo 24. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Esse texto enfatiza o proprietário de tudo, não é? Deus é o dono de tudo, Ele é o dono inclusive da minha própria vida. Por isso que eu devo então reconhecer com as minhas ações, com as minhas atitudes, quem é Deus na minha vida. E Eclesiastes capítulo 5, versículo 10, olha o que diz: quem ama o dinheiro, jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas, jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Eu não posso depositar o amor, o sentimento mais sublime, nas coisas materiais, porque o amor é uma pessoa, é Cristo, e eu preciso então colocá-lo no seu devido lugar. Por isso que eu não posso servir a dois senhores: ou eu vou servir ao dinheiro, aos recursos, aos bens, ou eu vou servir a Deus. E aí eu queria com vocês agora ler um texto bíblico que vai ser a base da nossa reflexão para esses próximos minutos. Qual é a maior lição de Jesus sobre investimentos? Está em Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21. Então abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 6, versos 19 ao verso 21. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 19 ao verso 21. Olha o que a Bíblia diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Que texto, né? Quando a gente olha o capítulo 6 de Mateus, Cristo ele divide em duas partes a questão da vida. Você vai perceber que os primeiros versículos ele vai falar sobre a vida espiritual. Ele fala sobre a relação com o próximo, a vida de oração. Ele vai falar sobre o jejum, que é uma preparação para vivermos permitindo agir com controle. Se eu sei lidar com a fome, controlar e me abster do alimento de forma a buscar uma maior atenção com as coisas espirituais. Se eu sei controlar o meu corpo e os meus desejos, eu terei forças para lidar com outras questões. E aí então ele avança agora e vai falar sobre dinheiro, ele vai falar sobre os tesouros, e ele faz uma analogia entre os tesouros que o homem pode alcançar aqui e o verdadeiro tesouro que permanece no céu. Interessante é que para Deus a nossa vida secular e a vida religiosa, espiritual são importantes, e elas sempre andam juntas, não há como dividir as duas. Eu sou um ser integral, físico, mental, emocional e espiritual.
Não tem como, porque se uma área da vida não está bem, as outras também serão afetadas. Pense nisso numa cadeira de 3 pernas, ou de 4, se você tira uma delas, ela vai inclinar, ela não vai ter mais o ponto de equilíbrio. Assim nós temos que lidar com as questões seculares, pessoais, emocionais, físicas e espirituais, como todo que compõe a nossa vida. E é por isso então que Cristo, Ele incluiu aí uma fala bem interessante: ajuntar tesouros. Eu me lembro quando criança, eu gostava de ver filmes sobre tesouros que eram achados. Aí tinha lá uma expedição que pegava um navio numa ilha, e lia as pistas, o mapa do tesouro, para poder achar um tesouro. E eu sempre via que havia um tipo de um baú, uma caixa, onde se guardava o tesouro. E na minha época de criança eu tinha um tesouro. Era garoto, mas para mim era um tesouro. Eu não sei como é que chamam aqui em Belém, lá em Minas a gente chama de bolinha de gude, birosca. E aí eu tinha essas bolinhas de gude aí, essas bolinhas de vidro colorido. Eu tinha de várias cores. Tinha uns que parece que tinham um objeto dentro, era linda, cores variadas, com a listra vermelha, uma listra azul, umas de cor branca com a listra verde, eram lindas, pareciam planetas em miniatura. E aí eu montei então uma lata, tirei então o rótulo da lata, era a minha lata do tesouro, as mais lindas bolinhas de gude que eu tinha na minha vida até então. E quando eu ia para a rua, eu separava as mais feias para brincar, e as mais bonitas ficavam guardadas. Minha mãe falava: meu filho, por que isso? Ah, mãe, eu tenho que guardar isso aqui, é precioso, vale caro, era valor sentimental, né? Eu guardava as bolinhas de gude. Havia no lado da nossa casa uma parte não calçada de terra, que ficava no lado esquerdo da nossa casa. E aí então, como eu via muito aquela coisa de achar tesouro, eu pensei: bom, eu vou guardar minhas bolinhas de gude, e daqui a algum tempo, eu vou poder então escavar, e ninguém vai ter bolinhas igual as minhas, porque vão deixar de fabricar, vão parar de fazer, e eu vou ter as bolinhas de gude mais bonitas de todas. E aí então coloquei na lata, fechei, coloquei uma sacola, fiz um buraco assim, não muito profundo, e coloquei, e marquei o lugar. Tinha um muro, então eu risquei com carvão assim, uma linha, para saber que era naquela área que estava escondida a minha latinha de bolinhas de gude. E aí passou uma semana, 2, o tempo foi passando, e então um dia eu chego em casa, e meu pai, de vez ou outra, ele estava pintando ou terminando alguma coisa da nossa casa, que estava em construção. E aí então, vi que tinha algumas pessoas ali trabalhando, fui fazer os deveres de casa, as coisas, e aí então resolvi dar uma volta no quintal. E eu não tinha percebido que tinha um barulho, movimento, não sabia o que estava acontecendo, pensei que era mais uma das reformas normais da casa. Quando eu olho para aquele lado, imagina o que eu vi. O meu pai estava chateado porque estava afundando um pouco aquele piso, aquele de terra, e preocupado em danificar o muro, ele resolveu acimentar toda a lateral. Nossa, quando eu vi, o cimento estava mole ainda, eu quis sair correndo, ele me deu um grito bravo: não faz isso, paguei o rapaz aí, caro, ele não vai poder fazer de novo, vou ter que pagar de novo. Não, mas a minha bolinha de gude está ali, eu chorava, eu falava, eu queria a lata, mas agora já não dava mais. Ela estava inacessível. Aquele dia foi muito triste para mim. Eu nunca mais recuperei as minhas bolinhas de gude. Eu pensei em investir, em juntar, em guardar, mas acabei perdendo. Sabe, isso me lembra muito quando eu leio esse texto de Mateus capítulo 6. Sabe, a gente às vezes fica preocupado em juntar coisa, guardar, mas e depois? Qual vai ter a finalidade? Qual vai ser o uso? A Bíblia fala de um homem rico que podia ter feito investimentos na vida de Cristo, no ministério de Cristo, mas ele esperou Cristo morrer para fazer o maior investimento de todos no tempo de Cristo. Entregou aromas, perfumes mais caros, que eram comuns de serem usados no funeral de um rei, para embalsamar o corpo de Cristo, para depositar sobre os tecidos que iam envolver o corpo de Cristo. Nicodemos. E a Bíblia fala que
que quando Cristo ressuscitou e ali entrou Pedro para ver, havia os lençóis dobrados, ou do que estava sobre o rosto e sobre o seu corpo, dobrados em cima, ali dentro do túmulo, embebecidos com os mais caros perfumes da época. A doação de Nicodemos ficou, e ele perdeu a oportunidade de investir no reino dos céus. Queria falar com vocês sobre isso. Quando a gente olha o texto de Mateus 6, a gente aprende pelo menos duas lições importantes. A primeira lição: precisamos investir, precisamos pensar mais no futuro. É claro que temos que pensar no nosso futuro aqui, a segurança para o momento de crise, um fundo de emergência, mas será que estamos pensando na nossa eternidade? Será que estamos pensando no nosso futuro próximo com Cristo? Será que temos investido nisso? Ou será que a nossa atenção está somente nesse momento passageiro, transitório e indefinido que estamos vivendo? Precisamos aprender a investir, mas a investir pensando na nossa eternidade. E a segunda lição que a gente tira com esse verso é que nós precisamos escolher o nosso tesouro. Você percebe que Cristo, ele não fala de definir o coração, ele fala de definir o tesouro. Ele fala de tesouro. Olha, não ajunte tesouros na terra, mas ajunte tesouros no céu. Então ele está falando de tesouro. Não tem problema juntar tesouros. O problema é, qual o nosso tesouro? Qual o nosso tesouro? Esse que é o problema. Essa que é a questão. Qual que é o seu tesouro? Você pode juntar tesouros, mas qual é o tesouro que você pode juntar? Nós precisamos aprender a escolher aquilo que realmente importa. Aquilo que nós mais valorizamos será o nosso tesouro. Aquilo que mais damos atenção, dedicamos tempo, é o nosso tesouro. E aí? A sua vida eterna é o seu tesouro? O preparo da transformação do seu caráter é o seu grande tesouro? Tem você investido na sua vida espiritual e na vida espiritual daquelas pessoas que Deus ama e quer alcançar? Assim sendo, eu queria concluir essa mensagem com algumas reflexões sobre como podemos investir no tesouro do céu. Como podemos fazer com que essa mensagem possa alcançar mais pessoas? Como que podemos fazer para edificar o reino dos céus? A Bíblia é bem clara em dizer para nós que o investimento na pregação do Evangelho, ele é estabelecido através da fidelidade nos dízimos. O investimento na pregação traz crescimento populacional no novo céu, na nova terra. Todo recurso investido na pregação do Evangelho torna mais viável alcançar pessoas que viverão eternamente e que, graças à fidelidade, estarão sendo conduzidas a uma decisão ao lado de Cristo. A Bíblia diz, você conhece bastante esse texto de Malaquias, capítulo 3, que muitas vezes é explorado por algumas religiões de maneira errada, mas é um texto bíblico, e diz o Senhor, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. A Bíblia é clara em dizer que 10% da minha renda, dos meus recursos, pertencem ao Senhor. Como anda a sua fidelidade a Deus nos dízimos? Como anda a sua confiança em Deus? Tem você colocado em dúvidas que Deus pode sustentar você e lhe manter muito melhor com todo o percentual que fica? Ou você acha que por causa de um momento difícil financeiro, você tem direito de reter aquilo que pertence a Deus? Cristo, ele estava no templo e as pessoas traziam as suas ofertas e doações, e cada um trazia em maior quantidade, até que uma mulher trouxe 2 pequenas moedas, e ele então dá um toquezinho nos discípulos e diz, está vendo aquela senhora ali? Ela deu mais que todo mundo. Os discípulos não entenderam, mas como? Será que Cristo não está percebendo que a proporção que ela está dando ali, a quantidade é muito menor do que os dos outros? Será que ele não ouviu o barulho das moedas, das joias caindo sobre o gasofilaço? Agora 2 moedinhas é mais do que dos outros? Aí Cristo fala, ei, você está olhando errado. Todos estão dando do que está sobrando.
Apesar de ser muito aos seus olhos, aquilo ali é sobra. Agora ela deu tudo o que tinha. Sabe, muitas vezes a gente fica questionando se Deus realmente vai poder agir na nossa vida quando nós não devolvemos o dízimo, somos infiéis. Muitas vezes, quando eu retenho aquilo que pertence a Deus, estou dizendo assim: olha, eu acredito em Deus, mas eu acredito mais na minha administração financeira. E nesse momento, ela me diz, pela minha razão, que eu não tenho que devolver o dízimo, e Deus vai entender. Será que você tem essa espécie de fé, de espiritualidade? Sabe, quando nós somos fiéis no dízimo, nós estamos ajudando na pregação do Evangelho ao mundo. Pode ser que existem denominações que têm feito um mau uso desse recurso, e Deus vai cobrar de cada um o que está sendo feito com esse recurso, porque Ele é santo, Ele pertence a Deus. E ai daqueles que fazem uso indevido. Mas essa não deve ser a minha e a sua preocupação, porque a nossa preocupação deve ser devolver aquilo que pertence a Deus. Fidelidade. Sabe, eu falo com muita tranquilidade desse assunto, porque aprendi desde criança com meus pais, que ainda não adventistas, mas cristãos, faziam a separação daquilo que pertenciam a Deus. E não tive dificuldade, quando comecei a trabalhar e ganhei o meu primeiro salário, separar o que pertencia a Deus, como até hoje eu faço. Deus, Ele sempre honra aqueles que lhe são fiéis. Deus dá o perdão e novas oportunidades aos que são infiéis. Mas até quando será que haverá essa oportunidade? Pregação do Evangelho muitas vezes tem sido impedida de avançar por infidelidade que acontece entre o povo de Deus, que tem a verdade para anunciar, uma mensagem diferente de todas as outras denominações cristãs, e que muitas vezes falham ou usam de outra forma os recursos que pertencem a Deus. Deus definiu que o dízimo é para a manutenção e pregação do Evangelho. Segundo o livro de Levítico 27, versículo 30, a Bíblia diz: também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. A palavra santo aqui é a mesma palavra usada quando fala do sábado. É separado. Aquilo que é separado não me pertence, é de Deus. É uma parte que não me compete administrar, mas apenas devolver. Eu faço caridade às pessoas carentes, eu faço isso, eu ajudei alguém. Amigo, dízimo não é para fazer isso, dízimo é para devolver a Deus. E segundo Malaquias, a casa do tesouro, vários estudos teológicos foram feitos, era exatamente o local do santuário onde se distribuía para todos os lugares onde os sacerdotes viviam e mantinham a intercessão pelo povo de Israel, porque naquela época, as famílias levíticas, elas não plantavam, não colhiam, e viviam 24 horas em função de cuidar da vida espiritual do povo. Deus então separou que o dízimo mantivesse aquelas famílias, para que elas continuamente intercedessem, mediassem, ensinassem. Não eram apenas pregadores, não eram apenas sacerdotes levíticos, mas também eram ensinadores, eram escolas, onde orientavam o povo em seu desenvolvimento pleno. Agora eu queria falar uma coisa para você. Talvez a gente tenha na igreja muitas pessoas que entendem esse tema do dízimo, mas você sabia que 100% do dízimo não fica na igreja local? Alguns não entendem isso, e às vezes a pessoa conversa com alguém, te pergunta: e a sua fidelidade? Todo mês eu devolvo meu dízimo. Aí você pergunta: a oferta? A oferta de vez em quando eu dou alguma coisinha. Sabia que você está sendo infiel a Deus quando faz isso? A Bíblia descreve claramente que o dízimo não pode ser usado para nenhum outro fim. Ele é no sustento da pregação do Evangelho. Ele é investido em pessoas, em recursos para avançar no alcance de outras pessoas. 100% do dízimo dentro da igreja adventista, um sistema muito bem organizado, definido por Deus, ele não fica no templo local. 100% não fica aqui. E como é que fica então para manter as despesas? Deixa eu te mostrar como é que funciona a distribuição do seu dízimo. Olha para esse gráfico aí, olha para esse infográfico. Todo mundo que é dizimista a Deus é anjo da esperança. O projeto Anjo da Esperança é para quem não é dizimista, porque se você é dizimista, você é anjo da esperança,
porque quase 3% do seu dízimo vai para a TV Novo Tempo. 3% de todo o dízimo da América do Sul vai para Novo Tempo. Então, se você, amigo, é dizimista, você está sendo um anjo da esperança. E tem mais, olha, 2% do nosso dízimo vai para a sede administrativa mundial da igreja, que cumpre a missão em todos os países inalcançados. 1,5% do nosso dízimo vai para a formação de novos pastores. 9% vai para 9 para um e 9 para outro. 18% vão para as sedes administrativas, estratégicas da igreja, em um território interestadual e continental. É chamado de união e divisão. E 1% vai para a obra de publicações, para a produção de livros missionários com custo menor do que o realmente é, para que possam ser distribuídos ou minimizados os valores para que sejam então ainda mais divulgados. Assim sendo, está distribuído o nosso dízimo, 74% é o que fica na associação local, aqui no nosso caso, a Associação Norte do Pará, que fica ali na estrada, logo após ali o posto da Polícia Rodoviária, em Marituba. Ali está a sede da igreja. Se você quiser um dia conhecer e ir lá, é ali. Os recursos vão para ali e distribuem na manutenção do Evangelho, pastores, obreiros, capelães, professores de religião e a manutenção de todo o material impresso, digital, que a igreja tem para usar nessa região. Aí eu pergunto, e como é que sustenta a igreja local? Se 100% do dízimo vai e tem essas divisões. Essa que é a grande questão. Como se mantém as despesas do campo local, da igreja local? A igreja do Marco, por exemplo, é a igreja grande. Quanto que você paga de conta de energia? 200, 150, 400, um pouquinho mais? Agora imagina uma igreja desse tamanho. Como é que a gente faz para sustentar a igreja? As pessoas que cuidam da limpeza, e quem administra, e quem fica aqui o tempo todo, e as obras que são feitas. E essa limpeza do telhado aqui, imagina quanto? E a limpeza, e a pintura, e os bancos novos. Como é que funciona isso? Olha o que a Bíblia diz para nós, em Deuteronômio capítulo 16, verso 16. É um texto muito importante, olha. Não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Aqui está falando exatamente sobre um passo extra. O dízimo já tinha sido claramente ensinado. Aí fala sobre uma constante ida do povo de Israel em gratidão a Deus, ao santuário, e diz, olha, quando vocês forem, não apareçam de mãos vazias. Aí diz o próximo verso, olha, cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Deus, ele definiu o percentual do dízimo, quanto que é? 10%. É a menor parte para o povo oriental, 10% é o mínimo. Quando você vai no restaurante, agora a gente está sem ir muito tempo, né? Você vai no restaurante, vai comer uma pizza, fazer um sanduíche, alguma coisa, e tem alguém que te atende, aí você vai pagar a conta. O que acontece quando você vê a conta? Sanduíche, R$12, suco, R$6, 18, aí tem lá, comissão, garçom, 1,60. É ou não é? 10%, é o mínimo. Você pode negar-se a pagar, é seu direito, mas você vai se indispor com a pessoa, sobretudo que te serviu bem, sorriu, cumprimentou, foi ágil, foi rápido, trouxe aquele molho, trouxe aquele azeite, esteve ali, pegou alguma coisa que caiu para você, seu celular ia cair, ele falou, segurou, poxa, te ajudou, não é? Estava ali atendendo você, 1,60, 10%, é o mínimo. Deus definiu o mínimo de reconhecimento de que Ele é o meu proprietário, é o dízimo. Agora as ofertas, a Bíblia diz qual que é o percentual? Diz, na proporção das bênçãos que Deus tem nos dado. Aí eu pergunto, você tem sido realmente fiel a Deus nas ofertas? Ou você apenas tem cumprido, e infelizmente não são todos, né, a obrigação com relação ao dízimo? Devolve os 10%? Amém. Deus seja louvado. Agora isso é o mínimo da obrigação. Como um cristão, como um filho de Deus que não quer ter o tesouro na terra, mas tesouros no céu. Agora, e as ofertas? Como é que funciona a divisão de ofertas na igreja adventista? Olha esse infográfico aqui. De todas as ofertas devolvidas na igreja, 60% só ficam na igreja local.
de cada 100 reais de oferta, apenas 60 fica para manter o templo local. Até aqui tem mais proporções de divisão. Alguns falam, a oferta 100% na igreja. Eu vou explicar. A oferta geral, não. Os outros 40% dividem em dois grupos. 20% vai para a sede mundial da igreja. Sabe aqueles lugares que não é possível construir igrejas, lugares onde é difícil pregar o evangelho, onde se precisa de recursos para investir em estrutura, são esses 20%. E os outros 20% tem essa divisão ali, 70, 18 e 12, que são os níveis administrativos da igreja que encontram projetos a nível de estado, interestadual e continental para a pregação do evangelho, com ajudas para a construção de edifícios, de prédios, escolas, igrejas. É esse recurso. Mas e aí, quando a gente tem algum projeto específico na igreja, a gente quer doar para que fique 100%. Aí, quando você define na sua oferta e coloca no seu cartão, e escreve, reforma da igreja, bancos novos da igreja, livro missionário, Liga do Bem, cestas básicas, teve muita gente fazendo isso nos últimos meses, 100% desse recurso vai para onde você está definindo. E o templo local tem uma comissão que avalia todos esses recursos e como eles estão sendo usados. Agora, aquelas que não são direcionadas, você escreve lá, pacto, oferta, 60% fica, 40% vai para essa divisão que a gente viu anterior. Você entendeu isso? Aí eu te pergunto, por que será que a gente ainda vê pessoas que só ficam com aquilo que é obrigação? Quando ficam? Quando não questionam? Deus está chamando a mim e a você para demonstrarmos nossa gratidão a Ele. Sabe por quê? Oferta é gratidão, dízimo é obrigação. Deus chama pessoas não para viver um cristianismo de obrigação, mas o cristianismo de gratidão. E a proporção ou definição que Deus coloca para as ofertas é conforme as bênçãos que nós recebemos. Dízimo é 10%, ofertas é a proporção que cada um pode dar. Eu queria terminar o último texto bíblico, lendo aqui em 2 Coríntios 9, versículo 7. Olha o que diz. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Você acha que a mulher que doou as 2 moedinhas, quando Jesus ele chamou a atenção dos discípulos, ela doou com tristeza? As 2 moedas que eu tenho, não tenho mais nada, será que eu dou? Eu vou doar. Aí levou e colocou. Ou você acha que ela estava assim sorrindo, amém, eu tenho 2 moedas para dar, que coisa linda, Senhor, muito obrigado. E ela colocou as 2 moedas. Sem dúvida foi com alegria. A alegria tem que estar presente no meio do seu coração. É um valor alto, vai me fazer falta. A igreja do Marco é muito grande, deve ter muita gente rica, está sobrando dinheiro. Não está sobrando dinheiro. E aí você fica fazendo, eu vou comprar isso aqui, vou dar para a pessoa carente, vai resolver tudo, eu já cumpri minha oferta, Deus vai entender. Não, Deus não entende. Deus precisa que sejamos fiéis nos dízimos e nas ofertas. Eu posso fazer uma oferta de sacrifício para esses projetos pessoais, mas aquilo que mantém o meu templo local, ofertas, e a missão da Igreja Mundial, dízimos, compete a mim e a você exercermos a fidelidade. Aí eu termino para perguntar para você, as suas ofertas, elas são proporcionais? Você tem demonstrado a Deus sua total convicção de fidelidade a Deus? Tem você exercido a sua fidelidade? Tem você demonstrado que ama a Deus e confia nele? Por isso que o convite dessa manhã, para a gente fazer uma oração agora, é investir na pregação do Evangelho ao mundo todo, sendo um dizimista e na manutenção do meu templo local, sendo um ofertante. Eu queria fazer agora um convite para você também estar conosco. Você tem recebido informações sobre as dificuldades financeiras que a igreja enfrentou nesses últimos meses, assim como toda a população mundial. E esse é um convite para vivermos pela fé. A Bíblia diz, o justo viverá pela fé. Quer você experimentar uma vida de confiança e dependência em Deus? Quantos aqui que vieram ao templo nessa manhã, querem rever a sua fidelidade a Deus, querem confirmar a sua fidelidade nos dízimos
e querem honrar a Deus proporcionalmente nas ofertas, eu queria te convidar para ficar em pé, e você que está com a gente pode participar da oração também, tomando essa decisão. Amém. Amém. Deus seja louvado pela sua decisão. A minha esposa colocou no coração uma coisa, já há algum tempo. Ela iniciou um trabalho ocasional e ela fez um pacto com Deus. De todo o trabalho que ela recebesse, de toda oportunidade que ela tivesse, ela não apenas devolveria os 10% que é a obrigação, mas a mesma quantidade, o mesmo valor de oferta para a igreja local. E é incrível como que nos momentos mais difíceis, Deus sempre abre uma porta. E ela sempre tem o privilégio de honrar a Deus, com o seu dízimo e com o seu pacto. Eu também tenho o meu. Estou chegando perto dos 10%. E Deus tem honrado muito nossa família, por vivermos o dízimo da igreja. Nós temos tranquilidade para dizer que Deus tem conduzido a sua igreja. Honre a Deus, seja fiel a Ele, e Ele vai abençoar grandemente o seu lar. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque Tu és bom para conosco. Tu provê aquilo que necessitamos, abre portas, e não deixa que o Teu povo fiel padeça do pão, ou passe por dificuldades. E em todo momento nós temos como reconhecer a Tua soberania, o Teu poder e as Tuas dádivas. Por favor, Senhor, Teu povo agora, aqui na Igreja do Marco, está em pé, e outras pessoas conectadas, tomando a decisão de ser fiel ao Senhor, nos dízimos e nas ofertas. Que possamos honrá-lo, Senhor, naquilo que o Senhor definiu, apenas devolvendo o que lhe pertence, o dízimo. E que possamos ser generosos e proporcionalmente fiéis nas dádivas contínuas, como gratidão por tudo o que o Senhor é e faz por cada um de nós. Que nunca faltem recursos para a pregação do Evangelho em todo o mundo e para o sustento do templo local, e que assim, cada dia mais, possamos ter tesouros no céu e não na terra. Nós oramos entregando a nossa vida e tomando essa decisão, em nome de Jesus. Amém.